Eu fico bem, assim, chateada que as coisas que aconteceram comigo foram cada vez mais pesadas, eu penso, sem trégua, coisas desnecessárias no nível de gravidade que, quando alarma alguma situação, à altura das coisas que eu vivo, e com a experiência que eu tenho, sim, com a coragem que eu tenho, eu penso que algo muito grave tem que ser revisto para que não aconteça com outras pessoas, inclusive com crianças. Porque todo mundo tem direito a desfrutar da sexualidade, ser bem direcionado a isso, só que as coisas realmente estão com nível de maldade muito grande, igual lidar com a situação daquele macaco muçulmano querer me utilizar de todas as formas possíveis no nível que eu achava, ficava me culpando de, né, o que a distância faz sobre você se sentir torturada, injustiçada, entender que a pessoa premedita uma coisa no momento que você acha que isso já não iria acontecer mais, parecendo uma causa extraordinária quando a coisa alarmava, inclusive questionar o lado religioso de várias maneiras. Eu achei de um nível de crueldade muito grande, um nível de prazer muito tenebroso, que segundo as coisas que ele me impostou a ver, para ver se com isso me redimia ao prazer dele, que bastasse a satisfação dele e a obediência para conseguir gratuitamente o que estava sendo oferecido gratuitamente, o compartilhar, o tentar entender numa perspectiva, poderia, qualquer coisa poderia se tornar possível. E nada seria, a meu ver, levado à frente sobre algumas questões se não fossem para tornar possível, o que provavelmente era um fator muito comum e dele não ter peso na consciência algum por se auto-intitular virgem, direito de novo, direito de macho, sabe? E alarmou muita atenção, muita coisa. E quando ele me mandou uma foto, queria que eu percebesse, queria que eu não percebesse, que refletia no banheiro de um lugar de um hotel, de algum lugar que implicava ou estar namorando, ou desejar aquilo, ou comprar. Não fazia nenhum sentido ele mandar aquilo para mim e nem continuar procurando. E como uma coisa arrastou o senso de vingança, de injustiça e todas as coisas que me levaram até engordar mais ainda. Nossa, eu assim, sabe, ainda não conseguia não querer buscar resposta, assim, não só acreditava como via, como achava absurdo o golpe baixo, que isso se estendeu até o cara criar, ou seja, ele estava enganando várias pessoas. Se isso não é um prazer conivente, alguma seriedade, ainda mais a quem implicava em estar em regras e questionando com muita clareza as coisas e tornou absurdamente descabido as coisas que ele passou a ver como um fator de vingança e o prazer que estimulava esse, como ele se tornou invasivo, condições de prisão mesmo, de colocar o que são regras para todo mundo e as verdades reais que uns estão sendo obrigados a sustentar, outros com uma miséria que nunca acaba, e é onde a diferença mostra de base e topo de grupos entre ateus, muçulmanos, falsos religiosos, todas as coisas, que o trem tem que ser mesmo impostado de todas as formas. Aí quando ele colocou a foto, onde eu me sentia mais ridicularizado, algum contexto que ele dificultava e que me irritava muito tamanha seriedade que eu estava vivendo e como ele dificultava a condição do idioma que eu ainda não enxergava aquilo, ou colocando os fatores de vantagem sobre pagar de bonzinho, inexperiente e coisas que mesmo se tornavam totalmente infrutíferas e que mesmo assim eu achava que aquilo podia ser mudado. O fato dele ter colocado, como é que é, quantas vezes, como é que é? Aí depois quando ele via que não tinha onde aquele surto imediatista, ou quando exatamente eu já estava totalmente saturada, e ele sem nenhuma preocupação nem de ter que olhar para trás, é o prazer do proibido de corromper e de ligar descabidamente como, né, que também não me convencia, me somava raiva, me chamar de idiota, e que num dado momento, como é que é? Aí botou o nome de uma pessoa, como se tivesse tido contato ou não tivesse conseguido, ou tipo, enganando todo mundo, criando méritos que antes de, entre algumas críticas datadas ao público dele, implica explorar e impor miséria que são miseráveis contra mulheres vivem para homens. Não tem outra explicação, né? Tem alguns teoremas que mercadorizar e manter que sejam mercadorizadas num regime de regras que se tornaram absurdamente largas entre aquisições e entre prostituições, inclusive muito descabidas, até que muitas do lado ocidental. Eu alarmou uma quantidade de situações e muitas averiguações que me cansaram muito, me deixaram muito triste. Então, entre ele colocar o nome de uma, como é que é? Shitsu, sei lá.
Chute, usa um nome, querendo forçar uma barra depois de sumir, ou seja, não respeitava ninguém, não estava nem aí para ninguém, provavelmente usando até os meus méritos, meus melhores méritos para poder aliciar outra pessoa, obter benefício de se pagar gostoso e levar isso como mercadorização entre homens, amigos e tal, ou seja, aquele rosto foi desconfigurando com o bonzinho que eu ainda achava, né? Tudo me vinha como uma culpa e me enfiar uma faca contra a minha idade, contra a minha experiência, minhas perdas e minhas lutas diárias para tentar fazer no contato, na verdade olhar para trás foram vistas que nada foi colocado em consideração e ele me mandar, como é que é? Quantas vezes você falou com são? Ah, a tradução é outra coisa. Não, não. É quando ele não tem mais o que fazer, ele cria sistemas de ameaçar e denegrir para dizer que sempre tem uma oportunidade para ele que ele não quer. Ou tipo, livre a escolher, que ainda teria algum prazer, provavelmente gratuito, que não implicava ele ter que ter responsabilidade. Cara velho com a barba na cara, aí utilizar alguns critérios que precisa ser absurdamente humilhado para que ele seja, no mínimo, menos viado, que macho ele não vai ser nunca, de querer se beneficiar de partes de uma pessoa, ou que ele agrega o corpo, ou que ele agrega tudo aquilo que ele demonstrou não poder ter de forma alguma, né? Que ele não sabe administrar nem quando tem, para mim nem homem ele é. E ao nível do quanto ele pretende, ele deve ter perda no bolso e dificuldade para não ter nem dinheiro para fazer o que ele andava fazendo, recolocando aqui algumas situações e o que foi a última conversa, entre tudo que ele se tornou silencioso, que ele acatou, entre resumir e dizer que não fazia as coisas que eu acusava, as incongruências do silêncio e de como ele resumia algumas coisas, ainda que tradutor, né? As vantagens como nenhum peso na consciência, ele merece não ser absurdamente punido, só punido, como muito ridicularizado, que alarma muita atenção. Ou ele fingir que não vê algumas coisas que estava mostrando negligência e seriedade aos benefícios dele, achar que ele está do outro lado, que para ele nada sujo ele pode fazer em outras culturas, ainda que ele nem acredite como cultura. Não só ele, como vários grupos fingidos aliançados, fingidos entre criancinhas, geralmente quase sempre eles acontecem, fingidos, né? Heterossexuais em regras e que no fundo degustadores de coisas muito graves, visto que são sistemas de regras e assimetrias de base topo entre homens e mulheres e aquisições de fato que viraram guerras e terrores muito tenebrosos e que ganham muito palco para o lado de cá e acham que o lado de cá é tão pior quanto isso, que por vezes implica, né? Porque que alguns acreditam e não necessariamente vira câmbio de lá para cá como de cá para lá, que as coisas têm que afunilar um buraco sem fundo mesmo e levar, né, destituição de todas essas possibilidades descabidas que não estão resolvendo e nem esclarecendo as verdades de imperativos sobre tamanha gravidade, como tráficos variados a troco de ouro, a troco de impulsividades que todos eles buscam prioritariamente como prostituição direta, passear e curtir, ficarem ricos, não só homens como mulheres, ou seja, a partir do momento entre uns que passam a cobrar, eles são tão inafiançáveis e tão imundamente arrecursáveis e se tornam caros, que eles precisam estabelecer um peso que calha, um valor que calhe a pessoa, para inclusive acatar que eles sejam compradores e continuam sendo machistas e não tenham a sexualidade questionada, o que é um valor que é uma grande jogada de grandes grupos em queima de arquivo total, não só em heterossexuais falsos, como homossexuais indecifráveis, em tudo quanto é lugar, quem justifique passivo e ativo, que é uma coisa que ao longo do tempo elas se tornaram tão descabidas e falaram na minha orelha, dentro das academias, com tamanha criminalidade e apontamento perante a mudança de peso corporal, que eu, enquanto mulher, pagando todas as coisas, e meu ouvido não é lixo, tudo que me vem que eu não me incomodo, até que eu tento entender, eu pergunto imediatamente o que acontece. Então, ou por que algumas coisas se tornam tão descabidas, e ainda que eu entendesse com bom senso até um determinado momento, que pode ser etiquetado de boa fala ou não, que você escuta de grupos tais, né? As coisas se tornam, eu me tornei uma jornalista, né? Há um peso muito mais, né, sustentável do que muitos, né? Uma entrevistadora, uma investigadora, né? Com o poder de moral de apontar e falar a qualquer altura, inclusive mandar chamar se estiver vivo ainda,
E é na casa deles que eu sou capaz de repetir, ter me ouvido na pinica, eu não sou palhaça de ninguém. Eu andei sendo bastante confundida e foi uma situação bem atípica que se tornou dolorosa. Mostrar o que são os nossos direitos, a distância e o que vira proximidade diária que se repita no outro dia, quando aos interesses de quem a quem vira golpe, da rua para fora, e dizer que da rua para dentro sempre se acata na cama, se beneficia de alguma maneira, ou se é deficiente de alguma forma, que enquanto se casula com alguém ou casando e não necessariamente casando, implica dizer que você reage mal até que justifique o contrário, ou que significa o erro de quem reage mal com você quando você aceitar qualquer pessoa passa a ser o erro, ou não necessariamente quando você acha que muda ou que tem direito, ou que nem é questão de mudar, é questão de tempo apresentável, mas mesmo as coisas se tornaram bem graves e ficou em aberto muita coisa das ameaças que se repetiram com teor de maldade, ou seja, né? Se tinha coisa minha era problema, se não tinha também era, porque o tempo que perdeu e inventou tamanhas condições e tudo me somando com imediatismo como tipo, né? Ou não sobrou ninguém, ou como demonstrasse que fizesse isso com todo mundo, inclusive. Aí quando começou a utilizar várias redes sociais, somar pessoas de litorais, pessoas variadas, e eu observei algumas coisas que eu não gostei, isso alarma muita atenção, porque eles não estão vinculados a poucas pessoas. E elas estão na Ásia, na Europa, em Dubai, num monte de lugares que eles gostam de ouro, mercadorização, muito dinheiro, e quando a estética tá prontinha, não sobra nem um pedaço no bolso deles. São incongruentes quando começam a mostrar coisas. Tá, você tá mostrando, mas e aí? Notas, diamante, moeda, cadê o seu dinheiro? Como você conseguiu na verdade? E até que ponto a pessoa pode estar em rede de coisas ganhando nas suas costas, além de, né, não compartilhando nem ajudando, te afundando, porque num dado momento, se você quer ver alguém, sua condição é maior, social é maior, você vai ajudar, ou se não seria um problema, né? Mas é problema em prol de solução final, assim eu coloco, né? Então, e aí você utilizar alguns recursos máximos de dizer até que ponto, né? Que é o que se tornam nervosinhos, que não dura, uma coisa que não dura um dia, que o valor melhor de todos é nunca ter nem chegado perto. Mas o que vira até onde a jogada de grupos de arrastar escrita, arrastar isso aquilo para querer ganhar méritos nas costas, exposição nas costas que não tem coragem de fazer e que não questionam por que você fez. Impulsiona querer você fazer porque não tem nada a perder. Os piores prostitutos, eu penso, sujeito que vive de anonimato, num dado momento quer se beneficiar, por que você não continuou botando só a sua cara? Por que você ousou botar a minha? Entende? Tudo aquilo que você está condenando diz que a pessoa tivesse um pouco de decência, de verdade, de arcar com aquilo que busca. Então eu vi negligências e coisas tão, né, que aí eu tive que sentir o contexto de algumas coisas, e mesmo a gente tem algumas pautas muito sérias em cima disso aí. Ele prometeu fazer e acontecer como se tivesse um apoio do mundo inteiro para denegrir a minha vida, sendo que eu estava em rede social o tempo todo falando tudo isso. Era conveniente ele assistir o quê? Não querer dialogar num dado momento e querer exposição. Como assim, né? E eu vi, ou seja, um cara mesmo muito cruel, que merece tomar um ferro no meio do rabo, no meio da rua, largar ele todo escancarado, tomar uns 300 mil processos, ter todas as coisas dele perdidas, tomar cadeia um dia e ser morto lá imediatamente para não ficar dando o cu que ele busca, porque não tem outra coisa que ele não busca, né? E bobear é o pior dos passivos ainda. E você imagina no meio dessa coisa toda, o que virou queima de arquivo e serem adeptos a regras, as conveniências do, né? Venha a nós, em vosso reino, qualquer coisa assim, que fica embutida muita coisa, né? O que vira tiro no pé para quem não tem coragem de botar, né? Que são enrustidos, e isso vira, né? Porque as relações de homens e mulheres são praticamente incompatíveis, mas desde que o swing na cama nunca tem inclusive uma, e isso fica taxado que são viris e politeístas, né? Insaciáveis, né? O querem bancar quando questão de mais de uma mulher, e o que esconde é muita outra coisa. E assim vim para esclarecer também esse pacote.